que vale mais a pena? O aluguel de temporada pelo Airbnb ou o aluguel mensal? Muitas vezes, quando as pessoas começam a fazer esse questionamento, começam a se perguntar o que vale mais a pena, elas estão pensando estritamente na parte financeira, na rentabilidade. Qual que vai botar mais dinheiro no meu bolso? E certamente esse é um questionamento que é extremamente válido, né? É uma parte muito importante da decisão. Porém, essa decisão financeira, eu diria que ela só é relevante a partir do momento que a modalidade de aluguel está alinhada com os objetivos que você, enquanto proprietário de um apartamento, de uma casa, tem para aquele imóvel, tem para aquele bem, no médio e no longo prazo. Então, vou dar um exemplo bem prático. Se eu pretendo vender um apartamento daqui a 6 meses, é bem complicado de eu botar esse apartamento num contrato de 32 meses de aluguel mensal. Então, são questões a se analisar. Tem várias questões a se analisar. Na verdade, nós vamos tratar nesse vídeo hoje de 7 fatores. A rentabilidade e mais 6 fatores que precisam ser olhados para você poder se decidir se uma modalidade de aluguel é mais vantajosa do que a outra para o seu caso em particular. A gente não tem como pegar e jogar isso como uma via de regra geral para todo mundo. Depende do caso. Então nós vamos tratar de cada um desses pontos, que são pontos muito estratégicos, que são muito importantes antes de você pegar o papel, a planilha e começar a tentar ver qual que vai render mais. Então, vamos falar do primeiro ponto, que é com relação ao controle do uso do seu apartamento, da sua casa. João, diz aí pra gente, qual é a diferença entre as duas modalidades no que diz respeito ao controle do uso? Então, Marcos, o caso é o seguinte, você comprou o apartamento ou a casa por uma razão. Primeiro ponto de qual é essa razão? Você quer usar esse apartamento? Você tem essa intenção? Você gosta de ir no fim de semana para lá? Você vai morar lá algum dia? Tem seu filho, vai fazer faculdade na cidade? Alguma coisa que você possa usar? Saber isso é muito relevante, por quê? Porque no aluguel mensal, você está vendendo o controle do apartamento. Então alguém está te pagando para ter o controle do uso. Essa pessoa vai ter que ir lá com uma residência dela, ou no mínimo como um lugar que ela tem domínio total, né? Então ela vai usar quando ela quiser, o condomínio você paga, vai ser ela que vai poder reservar salão de festa, usar a estrutura, né? Você vai estar só recebendo. A questão do aluguel de temporada, ou aluguel via Airbnb, né? É um aluguel diferente nesse sentido, porque você vai estar cedendo esse direito de usar o apartamento por períodos menores. Então você vai ter a flexibilidade aí, se você quiser, de usar o apartamento para ti durante os meios períodos, né? Quando não tem reservas. Você tem controle maior, você que paga o condomínio, você que tem contato com o síndico, é você que faz toda essa rotina, pro bem e pro mal. Você que tem que cuidar também de tudo que diz respeito ao apartamento, você que tem que fazer reparos, você que tem que estar tomando conta do apartamento, pagando conta, pagando boleto, né? É um modelo diferente nesse sentido. Não está vendendo realmente o controle sobre o apartamento. Isso não é mais seu controle. O controle durante o contrato é do seu inquilino. No outro modelo, que é o aluguel de temporada, você vai estar repassando temporariamente a estadia do apartamento, mas o controle permanece contigo. Tá, legal. Esse ponto, na realidade, ele remete a uma outra questão que é bem relevante para vários proprietários, que é o que diz respeito à possibilidade de venda, né? Que é até um ponto que eu citei no exemplo no começo ali. Então, como é que funciona nos dois casos, né? Então, se eu estou pensando em vender o meu apartamento, se eu estou utilizando, se eu estou alugando num contrato de aluguel mensal, existem alguns procedimentos pela lei do inquilinato que precisam ser seguidos. Então, por exemplo, assim, a pessoa que está alugando o apartamento, ela tem preferência de compra, ela precisa receber uma carta de preferência informando essa pessoa de que aquele apartamento vai ser colocado à venda
e o inquilino ele tem até 30 dias para responder se ele quer fazer uma oferta de compra em cima do valor que está sendo pedido, ou responder que não quer, ou se não responder depois de 30 dias, aí o proprietário, com correspondência registrada, obviamente, quando manda para o inquilino, manda com correspondência registrada, depois de 30 dias termina essa preferência de compra de quem está alugando. Então, tem esse primeiro ponto na venda, né? Quem está ali dentro tem essa preferência. O segundo ponto é que, mesmo que essa pessoa resolva que não vai comprar, quando eu tiver potenciais compradores, pessoas interessadas no apartamento, tem que ser combinado com esse inquilino quando que vai poder ir lá visitar o apartamento para mostrar para quem quer comprar. Existe uma questão logística de como e quando que se pode fazer as visitas e tal, né? Obviamente a pessoa está morando ali, então tem esse outro lado que às vezes dificulta um pouco a venda. E claro, vai mostrar o apartamento do estado que ele se encontra, com aquela pessoa lá dentro, né? Então, tu não pode obrigar a pessoa que está lá dentro a fazer as camas, lavar a louça, abrir a janela, enfim, deixar o apartamento apresentável para quem for comprar, né? Então, tem essa questão, né, da venda. No aluguel temporada, existe mais flexibilidade com relação a isso, porque pode ir lá mostrar o apartamento entre uma reserva e outra. Tem uma reserva de 2 semanas, aquele hóspede, aquele inquilino saiu, aí eu tenho uma janela ali de 2 dias, eu posso mostrar o imóvel naquele período. Então tem essa diferença, né? E eu tenho controle também, estava falando do controle de uso, né? Sim, claro. Eu tenho o controle de arrumar o apartamento, deixar ele do jeito que eu quero apresentar para a pessoa que vai ver o apartamento que está pensando em comprar, né? Além disso, tem as questões assim de contratuais de quem for comprar depois, né? A pessoa for comprar, ela tem a opção de ou continuar respeitando aquele contrato de aluguel, né? E aí vai cumprir os prazos de acordo com aquele contrato que está lá, vai meio que assumir aquilo. Muitas vezes a pessoa que está alugando, ela às vezes até assina o contrato de compra e venda como anuente do negócio, e está ciente de que aquela transação está acontecendo. E assim, existe também dispositivo legal que quando existe uma alienação do imóvel, ou seja, quando tem a venda, o novo comprador ele tem o direito de pedir a posse independente do que está no contrato anterior, quando existe uma troca de proprietário. Em tese, mas tem um problema também. Em tese. Na verdade, o inquilino ele pode averbar o contrato dele no registro de imóveis. Né? Exatamente, essa que é a questão. Às vezes o inquilino pode ir lá e averbar aquele contrato e daí não tem como. Aí tem que cumprir até o final. Aí tem umas outras questões de posse que a gente vai falar depois. Mas então essas são as principais diferenças, assim, né? Volta para aquele ponto do controle ali que né, se eu quero vender, se eu estou pensando em vender o meu apartamento, a minha casa, tem que pensar isso com calma, né? Na facilidade. Aí vai depender também de como que vai ser essa venda dentro da sua programação, do seu planejamento financeiro. É uma venda que ela vai se fazer necessária realmente? Assim, poxa, eu vou me mudar para outro país, sei lá, eu vou casar, alguma coisa que vai ser importante eu fazer aquela venda? Aí tem que se planejar em cima disso. Ou vai ser uma venda que, não, eu vou botar a venda, até vou botar no preço mais alto, se aparecer alguém, apareceu, se não aparecer, não apareceu, tudo bem. Aí já a flexibilidade talvez não seja tão necessária, né? Então são pontos a se analisar e a se considerar, né? Antes de decidir por um modelo ou por outro, tá? Uma coisa que a gente repara também, né, Marcos, é que só porque a gente falou agora, o aluguel mensal, por si, ele é muito mais regulado. Né? Tem muito mais regrinhas legais, muito mais contratos complexos do que o da temporada, que é uma coisa mais transitória. Né? Exatamente. Então também é uma questão a se avaliar assim, né? Certamente. O envolvimento que você quer ter com isso, por um lado, ele tem mais segurança, né? Você está com contrato, segundo lei, mas por outro lado é mais trabalho também. Exatamente. Tem mais
nuances, né? Exatamente, a previsibilidade e tal. Tá, o terceiro ponto que é bastante relevante é com relação à manutenção do imóvel, a manutenção daquele bem durante o período dos aluguéis. Então, como é que funciona? Bom, manutenção é um tópico bem interessante, até porque é uma percepção que eu, por exemplo, tinha diferente. Quando se pensa, parece que o aluguel de temporada é uma coisa que destrói o apartamento. E o aluguel mensal, tu não pensa isso. Não é o que vem à cabeça de primeira. Só que com o tempo, conversando com pessoas do meio, né, a gente já percebeu que as preocupações de quem aluga apartamento, de quem tem apartamento com investimento para alugar, é que você faz um contrato anual, mensal, na hora que a pessoa sai, está totalmente acabado, né? Então a deterioração do apartamento é muito grande. E por que isso se dá, né? Porque você não tem o controle, está sempre olhando, a pessoa não tem o mesmo cuidado que teria com a sua própria casa, mesmo que tenha, você não precisa que ela fique, às vezes, bonita para uma venda, bonita para todos os things, você vai deixar ela como fica confortável. Isso, quem é o dono vê a diferença do antes e do depois, né? Quem está ali no meio vê só no dia a dia, então parece que está igual. No aluguel de temporada, a questão acontece de pessoas chegarem no apartamento, fazer uma bagunça desgraçada e sair uma semana depois. Mas é uma semana depois ainda. Então o que acontece é que não tem o estrago, aquele estrago mais depreciativo mesmo de tudo, né? A parede está igual, o mato está suja, o banheiro não tá, ele pode estar sujo superficialmente, mas não tem gente impregnada, não fica um apartamento mais velho, porque você está sempre limpando, né? Uma pessoa entra, sai uma semana depois, você limpa, faz uma vistoria, faz tudo, então acaba com o tempo, ele fica mais conservado. O imóvel para aluguel mensal, ele acaba ficando menos conservado por causa disso, você não tem esse controle todo, né? O contraponto, claro, que é o seguinte, né? Manutençãozinha, qualquer coisinha que tiver. Então, trocar uma lâmpada, arrumar um chuveiro, tudo isso aí no aluguel de temporada não é só um custo seu, né, como proprietário, mas também é uma responsabilidade sua. Então, você vai ter que ir lá e fazer. Ou encontrar alguém que faça. A pessoa que está ali, ela está como se estivesse no hotel. Ela está ali, ela quer tudo perfeito. No aluguel mensal, não. A pessoa vai estar morando ali. Ela vai chamar um técnico, ela vai chamar alguém. Ela só vai te cobrar mesmo se for um reparo mais caro, que seja uma coisa que realmente seja tua responsabilidade, né? Então, uma coisa mais estrutural, não vai ser trocar uma lâmpada, estourar um caninho ali, ninguém vai te acionar por causa disso, né? Então a diferença que tem é essa. Parece que o mensal seria uma coisa mais simples, mas na verdade consegue depreciar muito o apartamento, né? E o de temporada parece que seria uma coisa que destrói tudo, mas quando você vai ver, na verdade, no longo prazo, ele fica mais conservado. Até porque o momento de correção ele é mais imediato. Exatamente. E assim, o que a gente percebe é que os danos de aluguel de temporada, às vezes, eles são vários pequenos danos ao longo do tempo, mas são pequenos danos que logo que saiu aquele inquilino, tu já pode ir lá e cobrar. Já vai, cobra e repara. Enquanto que o outro tem um efeito cumulativo ao longo do tempo, que só lá no final, depois de 3 anos e meio, que você vai ver tudo que precisa fazer, e aí às vezes esses reparos, tal, mesmo quando está administrado às vezes com imobiliária, tal, às vezes nem sempre volta, né, pro que estava, né? Então são pontos a se considerar, né? Essa parte aí. Eu diria que tu vai ver os efeitos a longo prazo e o outro tu vai ver os efeitos mais imediatos, com pontos de correção mais imediatos. Né? Os pequenos problemas eles ficam pequenos, né? Exato. No outro caso, se o inquilino não for uma pessoa muito diligente, eles vão crescer com o tempo. Né? Pode ser um monte de coisa. É rachadurinha, começa pequenininha, quando tu vai ver, é metade da parede. Exatamente. Então isso aí são alguns pontos importantes de considerar. Assim, né? Bom, o próximo ponto que a gente tem é o pagamento. Porque são 2 modelos diferentes, né, Marcos? Acho que tu teve mais experiência com isso. Como é que funciona essa diferença de pagamentos entre os dois? É bem clara a diferença entre os 2 modelos, porque, assim, se for resumir, uma modalidade, que é o aluguel mensal, o inquilino ele vai
usufruir ao longo do mês e pagar depois de utilizar aquele espaço. Enquanto que no aluguel de temporada, o hóspede ele paga para depois usar. Então, existe a coisa do tempo do pagamento. Um eu utilizo, depois pago. O outro eu pago, depois eu utilizo. Sim. Então, pela natureza da operação, eu acho que já é fácil de perceber em qual que existiria a maior probabilidade de inadimplência. Né? Então, obviamente que se a pessoa vai pagar depois que ela usou, vai ter que cobrar por uma coisa que já foi desfrutada, né? Sim. Então, além disso, tem daí as questões todas de contrato que a gente citou, né? Que como a lei do inquilinato e os contratos de aluguel mensal, eles são muito mais amarrados, né? A pessoa realmente está com a vida dela construída dentro daquele imóvel, é mais difícil, vamos dizer assim, de tu conseguir cobrar e usar os dispositivos para tirar o dinheiro dessa pessoa, vamos dizer assim, né? O advogado. Exatamente. Enquanto que no aluguel de temporada é muito simples. Se a pessoa não pagou, ela não entra no imóvel. Ela não entra no apartamento se não tiver pago. Inclusive, assim, pode até nem bloquear o calendário lá de reserva, nem fechar a reserva enquanto não entrou o pagamento. Sim. Né? Tem gente que às vezes faz 50% na reserva, 50% na chegada. Tudo bem, daí se aumenta um pouquinho esse risco da pessoa de repente fazer os 50% aqui, depois na chegada tu tá com a pessoa na porta, com família, tal, não sei o que, por um motivo ou por outro, sei lá, dá algum problema com o pagamento na hora que entrar, ou entra, diz que vai pagar no dia seguinte, depois... Tem situações que podem acontecer, mas é mais difícil. Mais controle em cima, né? Existe mais controle, né? Então, e aí tem fatores assim de modelos, né? Que é importante citar, obviamente, que assim, se eu estou fazendo um aluguel mensal com uma imobiliária, ou hoje já tem aplicativos também, sim, né? Que muitas vezes garantem esse pagamento, ou seja, a imobiliária assume o risco. Né? Então, isso aí reduz o risco dessa questão da inadimplência, mas mesmo assim assume um risco até um certo ponto. Geralmente alguns meses de aluguel. Alguns meses, porque se a pessoa começa a ficar inadimplente, o cara está 6 meses inadimplente, a imobiliária não vai ficar para sempre pagando o aluguel com o locatário lá sem pagar. Sim, claro. Tem um ponto, tem um limite, né? Então não elimina totalmente esse risco. E assim como no aluguel de temporada, né, existem também, hoje com os aplicativos, como o Airbnb, e alguns outros que, dependendo da forma de cobrança que vai fazer, pode cobrar. O próprio aplicativo já faz a cobrança integral antes, já garante pagamentos, então até quando tem essa situação do hóspede pagar metade na reserva, metade na chegada, existem dispositivos para garantir que o proprietário receba o dele. Sim, né? Então, existem facilidades assim, para tentar atenuar os dois. Mas, basicamente, a diferença é essa. Num, a pessoa usa e depois paga. No outro, a pessoa paga e depois usa. Se não pagar, não usa. Então, sobre esse aspecto, o aluguel temporário acaba tendo um risco bem menor de inadimplência, né? Praticamente zero. Sim. Então esse é um ponto. E daí, isso já liga com uma outra situação, que o João vai explicar melhor, que é a seguinte, se a pessoa não pagou, ou está, sei lá, está incomodando todo mundo no condomínio, está fazendo mau uso do imóvel, do apartamento, da casa, que seja, e eu quero tirar a pessoa lá de dentro. Como é que funciona o despejo? Qual é a diferença para eu tirar alguém do apartamento no modelo de aluguel mensal ou no aluguel de temporada? Como é que funciona? Despejo é uma questão bem complicada, na verdade, principalmente no aluguel mensal, mas também de temporada. O que acontece no mensal? Né? A pessoa mora ali, então é a vida dela. Justamente por isso não é simples tirar a pessoa de lá. Tem que ter uma causa forte, tem que ter provas. É tudo na lei, é tudo bem amarrado, como foi falado aqui antes. No aluguel de temporada, tirar alguém que já pagou no meio da reserva pode ser bem complicado. Mas tem uma pequena vantagem, que a reserva dura
semanas no máximo. Então, esperar a reserva acabar também é uma opção que a pessoa tem. Como é que funcionaria no caso de um despejo em aluguel mensal? Aqui tem várias situações que você pode despejar, mas as mais comuns são inadimplência, que é uma das coisas mais desagradáveis, problemas de condomínio, inadimplência com condomínio às vezes, né? Também, porque a pessoa pode pagar o teu aluguel, mas deixar uma dívida no condomínio que vai se acumulando. E também fim de contrato. São os casos onde você pode mais facilmente tirar a pessoa. Então, se você não está pagando, você pode entrar com uma ação judicial. Você tem que entrar com uma ação judicial, na verdade, não é só bater na porta dela e mandar ela embora. Você tem que entrar com uma ação judicial, provar o não pagamento. E tem um detalhe aí interessante que é o seguinte: a pessoa está sem pagar 3 meses. Você entrou com a ação judicial ali, vai cobrar, gastou uma grana com o advogado, já está se incomodando, ela pode ir lá e pagar. Se ela for lá e pagar, a ação acabou. Aí volta para estacar zero. Volta para estacar zero. Tudo bem que ela acontece uma vez só, tá? Se ela fizer de novo, não tem essa prerrogativa, mas a pessoa que incomoda, que está realmente tendo um problema, ela pode ainda te dar mais um com isso aí. No caso da pessoa que atrapalha o condomínio e que está sendo incômodo para você e para os seus vizinhos, você tem que mostrar que ela violou o contrato. Então tem que ter uma cláusula no contrato falando disso. Você tem que provar que ela foi violada. É uma coisa mais difícil de fazer. Porque a prova, você pode ter câmera, alguma coisa, e testemunha de vizinho, mas mesmo assim, não pode ser uma coisa pontual também. Você tem que mostrar que a pessoa viola sempre. A pessoa, uma vez que fez barulho depois da hora, não é causa suficiente. Tem que ser um motivo forte. Para provar isso é outro trabalho. Né? Tem que ir no tribunal, ouvir testemunha, mostrar a prova. No mínimo, a chateação, é caro e é um trabalho. E o final de contrato é o outro modelo, que seria o mesmo que fazer um negócio temporário, esperar acabar. Só que aqui o contrato ele demora no mínimo 2 anos e meio. Explico por que no mínimo. A gente que faz contrato de 1 ano, existe. Mas a lei ela ressalva bem especificamente esse caso. Se o contrato for menor que 2 anos e meio, o despejo pode ser feito com base no fim do contrato depois de 5 anos. Então, pode ser um incômodo bem grande também. Porque não é uma espera curta, é uma espera bem longa para você conseguir reaver o que é seu, na verdade. Então, o despejo, se você precisar despejar incomodando no aluguel mensal, você vai ter que recorrer ao Poder Judiciário, falar com o advogado e buscar uma dessas causas. A pessoa tem que estar ou inadimplente, ou está violando o contrato, ou o contrato chegar ao fim. Importante também ressaltar que chegar ao fim não é chegou ao fim há 1 ano atrás e agora eu vou tirar ela. Se a pessoa continuar inimóvel depois do fim do contrato, se considera que ele foi renovado. Então tem que ser uma coisa bem correta no momento. Né? Na hora certa. Sim, exatamente. Ideal mesmo se você está com esse problema, procurar um advogado para ele achar a melhor solução. Sim. Porque não é uma coisa fácil de fazer. Sem falar nos danos, né? Porque... Sim, a pessoa que está ali de má fé dentro do apartamento está fazendo o que bem quer lá dentro, né? Ainda mais se você começar a querer tirar ela, né? Exatamente. Isso é uma coisa meio perigosa. E isso para ser reavido depois é muito difícil. Você já está inadimplente, já é uma pessoa que incomoda. Para você incomodar ela, provar que ela causou dano, incomodar ela com uma execução ainda para cobrar esse valor. Sim. É uma chateação. Esquece. A não ser que sejam bens de muito alto valor destruídos no imóvel, provavelmente não vai pagar o valor do que você vai gastar na calça. Então é complicado. Quando é de temporada, a questão é quase o contrário. Né? O contrato é informal, então você pode ter cláusulas dizendo que o aluguel pode ser terminado a qualquer momento em caso de violação de contrato. Né? Se a pessoa não te pagar no começo, já nem entra, então esse problema não existe. O que mais você pode fazer? Durante o contrato, se a pessoa quebrar alguma coisa, criar algum problema para você, você tem que ver isso durante o contrato. Depois que você saiu é difícil, né? Mas se você viu durante o contrato, você tem inclusive o direito de entrar na casa e pegar algum bem dela como garantia para o pagamento. Então é um contrato bem mais protegido, sabe? A pessoa que aluga está se protegendo, realmente. Nesse sentido fica muito mais fácil. Tá, e se no final terminou o período ali do contrato, ela vai ficar 10 dias. No final acabou, ela... Não sai. Me recuso a sair. Vou morar aqui? Vou ficar aqui agora, sei lá, mais um mês. Me recuso a sair. Já tô lá dentro. A polícia é 190? Qual que é o número? Porque tu liga pra polícia, é uma violação do teu domicílio ali, do teu terreno, né? Então a pessoa vai ser removida.
Só chama a polícia Chama a e toca pra fora. polícia, explica a situação e toca pra fora. Uhum. Claro, você vai tentar quebrar uma coisa, pra cadeia. Não é uma coisa tão... Sim, sim. Mas é bem mais objetivo. Mais objetivo. É menos regulado. Então, Sim. qualquer coisinha que não esteja no contrato, que é uma violação, você já pode usar essa via, chamar a polícia. O imóvel é seu, o controle é seu. Né? O outro não, o outro você passou o controle. Então tem todo um procedimento legal para você reaver esse controle. Essa é que é a diferença. Né? Basicamente, a diferença então é um judiciário, como se despeja, o outro ou polícia, ou você entra lá e pega uma coisa da pessoa, ou espera acabar o contrato em pouco tempo se o problema for pequeno. Né? Sim, simplesmente espera os 2, 3 dias que tem ali, se não for uma coisa muito, né? muito grave. Legal, legal. Tá, então a gente tem, já tem algumas questões que a gente tratou. Sim. Eu acho que uma questão que está aparecendo bastante, assim, nos pontos que a gente tratou até agora, é a parte do trabalho, o trabalho envolvido, né? Qual é eu, enquanto proprietário de um apartamento, de uma casa, quanto que eu vou ter que me envolver no meu dia a dia com um ou com o outro? Eu acho que esse é outro ponto bem importante de análise, né? Então, como é que é esse comparativo? É porque quase ninguém vive disso, né? Pessoas que têm imóveis geralmente têm um investimento e trabalham em outra coisa. Então, o trabalho pode ser complicado. No aluguel de temporada, como é que funciona? Você tem algumas atividades a fazer. Eu já fiz um vídeo sobre isso, explicando todas com detalhe, mas vou resumir aqui rapidamente. Você tem que encontrar os seus inquilinos, você tem que coletar pagamentos, então, confirmar suas reservas, né? Você precisa depois limpar o apartamento sempre que alguém for entrar, receber a pessoa que chega, então entregar as chaves, mostrar o apartamento, e na saída você precisa fazer uma vistoria, ver se nada foi quebrado e limpar de novo. Aqui, alguns aplicativos facilitam, mas o processo geral geralmente é esse. Como é que funciona no outro lado, no aluguel mensal? Você tem que encontrar um bom inquilino primeiro, a pessoa que queira pagar o que você quer receber, que possua um fiador de preferência, uma pessoa para garantir aqueles pagamentos. Você precisa então dar chaves para ela, uma coisa simples, uma vez só, e depois controlar mês a mês se ela está pagando ou não o seu aluguel. Também é bom controlar se ela paga o condomínio, as contas do apartamento, tudo isso. E esse é o processo, basicamente. Você vai só controlando. Né? Esse aspecto, o aluguel de temporada, ele demanda mais tempo. Você vai ter que estar sempre ali, indo e voltando no apartamento, deixando chave, fazendo limpeza e cuidando, trazendo aos clientes, para conseguir trazer o dinheiro. Enquanto no outro não, você fechou o contrato hoje, pelos próximos 30 meses, 60 meses, sua renda está garantida. É só ver se está sendo paga. Checar por inadimplência. Checar para... que a gente falou ainda há pouco. Que a gente estava falando antes. Inadimplência. Se por um lado pode haver inadimplência, por outro lado é um trabalho mais simples de fazer. Certamente. Não tem tanto envolvimento, né? Sim. Nesse sentido é bom. E aí só cabe comentar também que para ambos os modelos existem prestadores de serviço que podem substituir esse trabalho, né? No nosso mercado, no Brasil, as pessoas estão super habituadas, acho que a grande maioria, e talvez aí é uma coisa de paradigma que né, a gente tem que analisar enquanto proprietário, que é assim, o paradigma no Brasil para alugar o mensal é que eu vou lá e faço na imobiliária. Sim. Tem gente que faz direto? Certamente. Mas a regra, a maioria das pessoas pega e aluga pela imobiliária. Então já é natural para a pessoa achar que no aluguel mensal eu não faço nada. Porque já está meio que embutido no pensamento que eu vou fazer com a imobiliária. Sim, claro. Né? Então foi legal que tu listasse todas as atividades que de fato precisam ocorrer. Na saída tem a vistoria também, né? Que é uma parte bem... É uma vistoria mais complexa do que a vistoria do negócio de temporada. Certamente, mas né? também é feito uma vez só. Feito uma vez só, exatamente. Então, tem esse paradigma. Enquanto que o aluguel de temporada, o paradigma, o que as pessoas têm em mente, é que elas têm que fazer tudo. Por quê? Porque, na realidade, existem pouquíssimos, por olhar no mercado como um todo, existem pouquíssimos prestadores de serviço que efetivamente fazem todas as atividades do aluguel de temporada.
Então, assim, tem muitas imobiliárias, principalmente em locais de praia, que fazem, por exemplo, a parte de achar o hóspede, achar o inquilino e trazer até o imóvel. Mas aí depois, se tem algum problema de manutenção durante a estadia, se tem algum atendimento, a limpeza no final, muitas vezes isso cai na mão do proprietário. Então, tem pouquíssimas empresas que fazem todas as atividades. Então, por pensamento, por paradigma, muitas vezes as pessoas têm essa visão de que o aluguel de temporada eu tenho que fazer tudo. Então, O aluguel mensal eu não tem que fazer nada. Então é bem fácil. Mas na realidade, as duas modalidades têm, certamente o aluguel mensal tem muito menos coisas a fazer, o aluguel de temporada tem muito mais envolvimento, mas ambos os modelos têm pessoas, têm prestadores de serviço que podem fazer tudo. Né? Então tem esse lado também, né? A se pensar que essa coisa do paradigma, né? Então a gente tratou de 6 pontos, né? Que são importantíssimos de se analisar. Então a gente está falando do controle do uso do bem, do apartamento. A gente está falando do planejamento de venda, se eu pretendo vender ou não vender esse bem, né, ao longo do período que eu vou ficar alugado, né, exatamente. Aí a gente falou de as questões de manutenção, né, desse imóvel, a inadimplência, como funcionaria uma situação de despejo, se eu precisar tirar uma pessoa que está dentro do meu apartamento que eu não quero que esteja mais lá, né? Sim. E falamos do trabalho envolvido, né, com as duas modalidades. Então, são 6 pontos que para mim são essenciais de serem analisados antes de eu falar do que a gente vai falar agora, que é a parte do dinheiro, que é a parte da rentabilidade, né? Sim. Que é quanto que eu vou botar no bolso. Que normalmente é o que as pessoas pensam primeiro, antes de pensar em todas as outras questões, que assim, se no meu planejamento, se eu pretendo vender o imóvel, né? Não faz sentido. Não faz sentido eu botar num aluguel mensal. Sim. Né? Então, não vou nem entrar na questão da rentabilidade, porque não faz sentido. Sim. Né? Então, precisa analisar esses pontos antes para depois chegar no dinheiro. Então, é isso que eu vou falar um pouco mais agora, que é a parte da rentabilidade mesmo. Né? Então, assim como nos 6 pontos anteriores, a rentabilidade, na realidade, a gente não tem como cravar que um é melhor do que o outro, um dá mais dinheiro que o outro. É comum no discurso de venda de várias empresas que trabalham com aluguel de temporada, e nós somos uma empresa que trabalha de aluguel de temporada, então eu fico bem confortável para falar isso. É comum no discurso de venda do aluguel de temporada dizer que o aluguel de temporada rende 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais do que o aluguel mensal. Só que essa é uma análise muito rasa, porque o que está sendo levado em consideração? Está sendo levado em consideração o valor bruto que vai entrar na conta, muitas vezes. E nem sempre o valor bruto que vai entrar na conta representa, no final de todas as contas, o que efetivamente vai ficar no bolso do proprietário. Então, eu vou explicar isso melhor. Tá? No aluguel mensal, qual é a despesa do dono do imóvel durante aquele período? 0. Para não dizer que é 0. É 0. Assim, se for pensar o que entra na conta, porque muitas vezes vem pela imobiliária e a pessoa pensa que é 0. Para não dizer que é 0. Na conta do condomínio, se tiver algum rateio para melhorias do condomínio, o condomínio vai fazer uma pintura externa do prédio inteiro. Esse rateio é responsabilidade do proprietário, porque é uma melhoria. Né? Fundo de reserva também. O condomínio tem ali o fundo de reserva. O fundo de reserva é responsabilidade do proprietário. Então isso é descontado. Sim. É descontado do valor do aluguel. Né? Então existe essa despesa. Né? Se tiver melhorias do bem, do imóvel, são responsabilidade do proprietário. Fora isso, e tudo bem, se tiver com imobiliária tem a comissão, né? A comissão da imobiliária. Né? Então, basicamente, essas são
são as despesas. Se eu não quiser um prestador de serviço, eu não tenho comissão, daí é só realmente essa parte do fundo de reserva e melhorias, né? Se for no prédio. Se for no condomínio, se for casa. Mas se for casa, se for alguma coisa também, assim, dependendo do que for, há controvérsias. Assim, existem questões que às vezes existe essa discussão. Assim, se é um dano, uma coisa de uso muito de dia a dia, que a pessoa está ali dentro, tudo bem, responsabilidade do morador, mas se por algum motivo precisa fazer algum tipo de obra... Telhado? Um telhado, uma coisa assim, aí recai mais pelo proprietário, né? Então existe essa coisa da melhoria do imóvel. No aluguel de temporada, e aí que vai entrar nessa coisa do discurso de venda que eu estava falando, tudo bem, pode ser que entre 2 ou 3 vezes mais e realmente isso acontece. Tá? O faturamento bruto, ele normalmente é mais alto. Né? Agora, no aluguel de temporada, o proprietário tem que pagar o condomínio, tem que pagar o IPTU, tem que pagar, hoje em dia, aluguel de temporada sem internet é nulo. É uma exigência, então o proprietário... net, assim. A internet na casa, no imóvel, né, no apartamento, na casa, tem que ter, o hóspede demanda isso. Sim. Então, internet, algum tipo de entretenimento televisivo, seja isso TV a cabo, ou pelo menos um Netflix, alguma coisa tem que ter ali, né? Água, luz, né? Então, roupa de cama, roupa de banho, faxina, lavanderia, então tudo isso tem que ser botado na ponta do lápis. E algumas dessas coisas são variáveis, se eu alugar eu tenho a despesa, outras são fixas, eu alugando ou não alugando eu tenho, condomínio, né, IPTU, isso é fixo. Aí as despesas variáveis, até a água e luz tem pelo mínimo uma taxa base ali, ela é fixa, né? Tem que pagar independente do imóvel estar vazio ou ocupado. E outras coisas são mais variáveis, né? Que daí é parte de faxina e tal, que daí tem formas de cobrar, mas enfim, o ponto principal é o seguinte, mesmo que entre muito mais dinheiro na conta, eu tenho que descontar um monte de coisa também. Então o que a gente tem que olhar é o que vai ficar líquido no final. Sim. E esse ficar líquido no final depende de 2 fatores principais que não tem como eu chegar aqui no vídeo e dizer que o seu apartamento vai render mais no aluguel temporada ou no aluguel mensal. Por quê? Porque o primeiro fator é a demanda, né? O que eu quero dizer com demanda? Para o aluguel temporada ser mais rentável, eu preciso estar num local que tenha uma grande demanda de visitantes, de viajantes. Agora, cuidado, porque no turismo se estuda que viajantes, visitantes, não são exclusivamente turistas de lazer. Na minha cidade ninguém vem visitar, ninguém vem passear na minha cidade. Sei lá, uma cidade no interior, alguma coisa que não tenha grandes atrativos de visitantes de lazer. Sim. Isso que eu quero dizer. Então, não deve ter demanda de aluguel temporada. Não, mas calma aí. Viajantes podem ser. Pode ser turista de lazer, pode ser viajante de negócios, podem ser estudantes que às vezes vão ficar um período curto, alguém que faz um mestrado numa grande universidade, sei lá, um doutorado, que vem uma vez por mês, precisa ficar uma semana a cada 2 meses, é um viajante. Pessoas em trânsito, tem muita gente se mudando para a cidade, saindo da cidade, às vezes alguma situação de, como a gente vê grandes projetos no Brasil, às vezes tem uma grande obra de infraestrutura que está sendo feita por um período, estão construindo uma usina numa cidade por um período, tem um monte de gente indo e vindo por períodos curtos ou que está se mudando para lá ou saindo de lá, então essas pessoas muitas vezes precisam de uma acomodação temporária, né? Então isso também é viajante. Enfim, tem uma infinidade de categorias de viajantes. Então a gente tem que abrir o olho que às vezes assim, poxa, não vem turista para cá. Não, tudo bem, pode não vir, mas pode ter outras demandas. Sim. Então isso é importante de se considerar. Né? Às vezes até uma cidade de passagem, né? Que a pessoa é um caminho para um outro lugar, que seja. Como é que descobre isso, Marcos?
Então, aí é uma coisa muito assim, é regional, é característica da região. Às vezes assim, poxa, se tem um monte de hotel na minha cidade, né, pode ser um indicativo de que tem bastante visitante, mas também pode enganar. Pode enganar, porque às vezes é uma demanda que está em crescimento. E aí se eu tenho só um hotel na cidade e existe uma demanda em crescimento, isso se torna uma oportunidade, né? Porque vai ter essa demanda. Então, na realidade, é uma coisa muito local. Você tem que entender, tem que tentar ver como é que é essa característica na sua cidade, né? E muitas vezes é teste, não tem jeito, é testar. Poxa, eu vou pegar e vou testar esse negócio aqui meio ano, para ver o que acontece, né? Tem muito disso, é teste, né? Tentativa e erro, muitas vezes. Então, o primeiro fator é demanda, né? E o segundo fator é a questão dos custos. Então, para botar de uma forma bem simples, quanto maior o meu custo fixo mensal com o meu apartamento, maior é a probabilidade ali de eu deteriorar o meu lucro no aluguel de temporada. Então, se eu tenho um valor de condomínio extremamente alto, é a probabilidade bem grande de que o aluguel mensal vai valer mais a pena do que o aluguel de temporada. Mesmo que o aluguel de temporada renda 2 vezes mais. Porque aí começa a botar todos os custos na ponta do lápis e corrói aquele lucro, né? Aquele valor líquido que vai entrar. Então, assim, se eu for botar em termos gerais, qual que vale mais a pena? O aluguel mensal. Se eu tiver uma demanda de viajantes média para baixo, na região onde está o meu apartamento, a minha casa. Tem uma demanda de moradia grande, né? Tem esse detalhe. E tem uma boa demanda de inquilinos, né? De pessoas que queiram ficar ali por um tempo longo. Tem bairros também que são muito bons para aluguel mensal e ruins para aluguel de temporada. Exatamente. Mas também tem bairro onde ninguém quer morar. Exatamente, tem bairro que é ruim para tudo. Exatamente. Então não tem jeito. Né? Ou uma localização dentro de um bairro específico, né? Se quiser ir entrando num microcosmos aí cada vez menor, né? Mas assim, em linhas gerais, se a minha demanda, né, de viajante temporário é baixa, então o aluguel temporada, o aluguel mensal tende a ser melhor. Sim. E se o meu custo mensal fixo é muito alto, é mais alto, o aluguel mensal tende a ser melhor. E o inverso se aplica, né? Então o aluguel de temporada, se eu tenho uma demanda de boa para excelente de pessoas em trânsito naquela região, eu vou conseguir demandar mais preço nas minhas diárias, eu vou ter mais ocupação, naturalmente o meu faturamento vai ser mais alto e principalmente, aí um fator bem importante é olhar os meus custos fixos com aquele imóvel. Então, se o meu custo fixo, quanto mais baixinho for, maior é o lucro no aluguel de temporada, tá? Então, para fazer isso bem detalhado, o ideal é planilhar. Tá? A gente criou uma planilha no nosso blog, você preenche os dados ali, e aí a gente tem referências, inclusive, de onde consegue mais ou menos estimar qual seria o valor de aluguel mensal e estimar mais ou menos qual seria o faturamento mensal no aluguel de temporada, e em cima disso juntar essas informações e ver o que vale mais a pena. Por que a gente tratou dos outros 6 pontos anteriores? Porque no nosso mercado, os anfitriões de aluguel atuam em Florianópolis. No nosso mercado, a percepção que a gente já tem bem clara é que muitas vezes, tirando casos específicos, mas se for pegar a média, né, se a gente for pegar assim, tenho 20%, 25% lá para cima ou 25% lá para baixo e tenho 50% no meio. Esse 50% no meio, muitas vezes, é quase elas por elas, que a gente diz aqui, é uma expressão nossa, quase assim, quase que empata. Tanto faz em termos de dinheiro, tanto faz fazer o aluguel mensal ou o aluguel de temporada. Engana, porque um está entrando, um aluguel é 2.000, o outro eu estou ganhando 3.500, teoricamente, mas quando faz todas as contas ele empata. Então a análise anterior daqueles 6 outros pontos é o que vai determinar se vale a pena ou não. Se eu vou fazer um ou outro. Não é tanto o dinheiro.
tirando os casos extremos para um lado ou para o outro, né? Então, a gente está falando isso por quê? Porque, na realidade, a gente está contrapondo um argumento de venda que até quando a gente entrou nesse mercado, né, João? A gente achava que era verdade. A gente achava que era verdade. Sim. A gente, pelo que diziam e pela nossa percepção, assim, poxa, o aluguel temporada rende muito mais. Imagina, nós estamos em Florianópolis, imagina a quantidade de turista que passa por aqui. Né? E depois, com o tempo, a gente foi percebendo a realidade, os fatos, né? Sim. E hoje a gente tem muito cuidado em falar se um rende mais do que o outro. Mesmo que assim, nós somos prestadores de serviço para aluguel temporário, mas a gente prefere que isso fique bem claro, a gente faz questão que isso fique bem claro para os proprietários, inclusive os nossos clientes que fecham com a gente. A gente não vende mais essa ideia como se ela fosse uma verdade absoluta, de que um vende mais do que o outro. Pode ser. E tem situações em que realmente que a pessoa ganha o dobro, 3 vezes mais do que ganharia no aluguel mensal. Mas não é sempre o caso. E não é o principal diferencial. Não Nós temos muitos clientes que, inclusive, eu acho que poderiam ganhar mais com o aluguel mensal, só que pela estratégia deles, pelo que eles querem fazer com o investimento deles, a opção é pelo aluguel de temporada. Exatamente. Porque vale mais a pena, mesmo ganhando um pouquinho menos. Exatamente. Do que vender, por exemplo. Ele usa todo fim de semana. Exatamente. Gente que gosta de utilizar o imóvel de vez em quando. Então, é diferente, né? É diferente. Tá? Então, essa é a dica, essa é a forma de analisar corretamente qual modalidade que vale mais a pena. Não tem um melhor que outro, né? Não tem o melhor que outro. Estratégias diferentes. Exatamente, dependendo da situação de cada pessoa. Proprietário e de cada imóvel. Tem proprietário que às vezes tem múltiplos imóveis, um apartamento vale a pena fazer de um jeito, outro vale de outro, então depende do caso. Tem várias características, né? Exatamente. Então, essa é a nossa dica de hoje. Cadastre-se no nosso canal do YouTube, se estiver vendo esse vídeo pelo YouTube. Se inscreva, curta ali e siga a nossa página no Facebook, se você estiver vendo no Facebook. E lembre-se que a gente tem todas essas dicas e muitas outras no blog.anfitriõesdealuguel.com.br. A gente publica 3 vezes por semana e ficaríamos muito felizes de ver seus comentários lá também, se quiser deixar um comentário aí embaixo. Existe a nossa newsletter também, você pode se cadastrar ali no site. E basicamente todas essas formas de cadastro são um jeito de você receber um lembrete sempre que a gente publicar conteúdos novos. Interessantes, relevantes. Tem nada de propaganda, tem nada sem propaganda. Exatamente. Tá joia? Valeu e até a próxima. Um abraço.